começa quando Elisa passa mal de repente e é levada às pressas para o melhor hospital da cidade por ninguém menos que Arthur. Adriana e Otoniel chegam ao local completamente desesperados, sem entender o que realmente aconteceu com Elisa e temendo o pior a cada segundo. Assim que vê Arthur no corredor do hospital, Adriana corre até ele, completamente em choque, e pergunta desesperada o que aconteceu com sua mãe. Aos prantos, ela questiona por que aquilo estava acontecendo justo com Elisa. O desespero da jovem era tão grande que mal conseguia respirar direito enquanto tentava entender toda aquela situação. Só que naquele mesmo instante, escondida em um canto do hospital, uma mulher misteriosa observava tudo atentamente. Era Francesca. Sem ser percebida por ninguém, ela acompanhava cada movimento da família de Elisa, como se estivesse esperando o momento exato para revelar uma verdade gigantesca. Antes mesmo que Arthur pudesse responder às perguntas de Adriana, Otoniel perde completamente o controle. Dominado pela revolta e pelo medo de perder a filha, ele parte para cima de Arthur e começa a acusá-lo de ser o culpado por tudo aquilo. O homem grita no corredor do hospital, dizendo que o ricaço era um irresponsável e exigindo respostas imediatas. Adriana tenta acalmar o avô, pedindo que ele se controle antes que acabasse causando um escândalo ainda maior, mas Otoniel não dá ouvidos. Ele continua pressionando Arthur, completamente transtornado, acusando o empresário de ter feito alguma coisa contra Elisa. Arthur então tenta se defender. Ele explica que, na verdade, foi graças à rapidez dele que Elisa ainda estava viva. O empresário afirma que se não tivesse levado a mulher rapidamente para o hospital, a situação poderia ter terminado de forma muito pior. Adriana concorda imediatamente com Arthur e repreende o avô na frente de todos. Ela lembra que o empresário está ajudando a família naquele momento tão difícil e pede que Otoniel pare de atacar pessoas inocentes. Ao perceber que perdeu o controle, Otoniel finalmente se senta e pede desculpas. O homem admite que estava desesperado por causa da filha e que o medo falou mais alto. Mas enquanto toda aquela tensão acontecia, Francesca continuava escondida, observando tudo silenciosamente. Em pensamento, ela percebe que Otoniel estava completamente abalado e afirma para si mesma que ele precisava permanecer firme, porque uma notícia devastadora estava prestes a mudar a vida de todos. Pouco tempo depois, o médico responsável pelo caso aparece no corredor. Adriana corre até ele imediatamente e pergunta como Elisa está. O profissional então explica que Elisa estava estável e medicada, mas deixa claro que os exames mostraram uma alteração preocupante que ainda precisava ser analisada. Na mesma hora, o clima muda completamente. Adriana entra em desespero. Otoniel sente o chão desaparecer sob seus pés. E Arthur exige que o médico fale toda a verdade sem esconder nada. Só que o médico afirma que ainda era cedo demais para fechar qualquer diagnóstico. Segundo ele, os exames apontavam algo estranho, mas a equipe ainda não tinha certeza sobre o que exatamente estava acontecendo. Otoniel explode novamente. Revoltado, ele grita que aquilo era um absurdo e ameaça entrar à força na sala onde Elisa estava internada. Adriana tenta impedir o avô de causar mais confusão, enquanto o médico mantém a calma e avisa que ele poderia até ser expulso do hospital se continuasse daquela forma. Logo depois, o médico revela que Elisa precisaria passar por um exame na cabeça para que os especialistas entendessem melhor o que estava acontecendo. Ao ouvir isso, Adriana quase desmaia de nervoso. Ela pergunta se o problema da mãe era algo relacionado ao cérebro, mas o médico se recusa a dar mais detalhes antes do resultado oficial. E aí eu quero saber de vocês, nessa altura da história, vocês já desconfiavam que tinha algo sobrenatural acontecendo? Porque o comportamento da Francesca está cada vez mais estranho. Depois de alguns minutos de pura tensão, Elisa finalmente é levada para fazer a ressonância magnética. Enquanto isso, do lado de fora, Adriana, Otoniel e Arthur aguardam em silêncio absoluto, tomados pelo medo. Tentando trazer esperança, Arthur diz que Elisa é uma mulher forte, jovem e que está sendo atendida no melhor hospital da cidade. Ele tenta convencer Adriana de que tudo ficará bem, mas Otoniel não consegue confiar nele. O homem volta a acusar Arthur de estar se aproveitando da situação para se aproximar de Adriana. Ele afirma que conhece muito bem as intenções do empresário e deixa claro que jamais aceitará qualquer envolvimento entre os dois. Adriana se irrita profundamente com as acusações do avô e pede que ele pare de arrumar confusão naquele momento tão delicado. Só que antes que ela pudesse continuar discutindo com Otoniel, uma nova pessoa aparece no corredor do hospital, e o clima fica ainda pior. Pilar surge diante de todos. Arthur imediatamente se irrita com a presença da irmã e pergunta o que ela estava fazendo ali.
O empresário deixa claro que aquele não era o momento para provocações e exige que Pilar vá embora. Mas Pilar aparece com um sorriso irônico no rosto. Ela diz que soube do ocorrido e resolveu ver tudo de perto. Em seguida começa a provocar Otoniel, insinuando que Arthur não estava ajudando Elisa por bondade, mas porque tinha segundas intenções com Adriana. E pior, Otoniel acaba caindo completamente na manipulação de Pilar. O homem começa a acreditar que Arthur quer conquistar Adriana usando o sofrimento da família como oportunidade. Revoltado, ele chama o empresário de aproveitador e diz que sempre desconfiou das intenções dele. Arthur perde a paciência e acusa Pilar de estar tentando destruir sua relação com Adriana usando mentiras e intrigas. Mas Pilar não recua. Ela afirma que apenas está dizendo a verdade e ainda provoca dizendo que a verdade só incomoda quando é verdadeira. Adriana fica completamente revoltada com a atitude da mulher. Sem aceitar as acusações, ela ameaça Pilar e avisa que não permitirá mais que ela se aproxime de Otoniel para colocar ideias absurdas em sua cabeça. Enquanto toda essa briga acontece no corredor do hospital, Elisa permanece dentro da máquina de ressonância, extremamente nervosa. A mulher reza sem parar, pedindo a Deus que faça um milagre em sua vida. Elisa implora para continuar saudável e poder cuidar da própria família. Só que naquele mesmo momento, ao observar as imagens do exame, o médico fica assustado. Depois daquela descoberta assustadora durante o exame de Elisa, o clima dentro do hospital fica ainda mais pesado. Otoniel continua nervoso, Adriana está à beira de um colapso e Arthur tenta manter a calma, mesmo percebendo que a situação pode ser muito pior do que imaginavam. Mas o que ninguém esperava era que outro mistério começaria naquele exato momento. Enquanto todos estavam tensos no corredor, Otoniel olha para um canto do hospital e leva um susto gigantesco ao avistar Francesca escondida observando tudo novamente. O homem fica completamente sem reação. Sem acreditar no que estava vendo, ele se aproxima da mulher e pergunta o que ela estava fazendo ali. Francesca então responde de forma misteriosa que nenhum familiar dela estava internado, mas que ela precisava falar algo importante, porque Elisa precisava dela. Na mesma hora, Otoniel sente um arrepio percorrer o corpo inteiro. Ele estranha o fato de Francesca saber exatamente onde ele estava, já que saiu desesperado de casa sem avisar ninguém sobre o hospital. Quando ele questiona isso, Francesca apenas responde que existem coisas que não precisam ser explicadas. Mas existem verdades que precisam ser reveladas para proteger pessoas inocentes. O mistério só aumenta. Enquanto isso, Adriana aproveita um momento a sós com Arthur para agradecer tudo que ele está fazendo pela família. Ela pede desculpas pelas atitudes agressivas de Otoniel e afirma que jamais esquecerá toda a ajuda que está recebendo naquele momento tão difícil. Arthur então revela que acredita que Pilar esteja manipulando Otoniel para afastá-lo de Adriana. O empresário deixa claro que Pilar está tentando destruir qualquer aproximação entre eles. Só que antes que a conversa continue, o médico reaparece no corredor segurando os resultados do exame de Elisa. E aí o desespero toma conta de vez. Adriana corre até ele perguntando se a mãe está bem. O médico então pede calma e afirma que todos precisam manter Elisa emocionalmente estável. Mas Otoniel perde a paciência com a demora e exige que o profissional fale imediatamente o resultado dos exames. O médico finalmente revela a verdade. Ele explica que a ressonância identificou uma alteração extremamente incomum no cérebro de Elisa. Segundo ele, as imagens mostravam algo que nenhum especialista conseguia compreender com clareza. O profissional admite que em toda sua carreira na medicina jamais tinha visto um caso igual. Ao ouvir isso, Adriana desaba em lágrimas. Otoniel entra em estado de choque. E Arthur pergunta o que pode ser feito para salvar Elisa. O médico responde que não podem agir de forma precipitada, porque qualquer erro poderia piorar ainda mais o estado da paciente. Por isso, Elisa permaneceria internada enquanto novos estudos e análises seriam feitos. Depois da saída do médico, Adriana fica destruída emocionalmente. Arthur tenta confortá-la e promete pagar qualquer tratamento necessário para salvar Elisa. Só que enquanto todos sofrem no corredor, algo completamente inacreditável acontece dentro do quarto da paciente. Francesca entra silenciosamente no quarto de Elisa sem ser percebida por nenhum funcionário do hospital. A mulher se aproxima do leito, encara Elisa desacordada e coloca as mãos sobre sua cabeça. Em pensamento, Francesca afirma que tudo aquilo era para o bem dela e que Elisa sairia daquela situação. E agora eu preciso saber, vocês acham que Francesca é realmente um espírito ou existe outra explicação para tudo isso? Porque o que acontece logo depois é simplesmente impossível de acreditar.
Pouco tempo depois, o médico volta a analisar os exames de Elisa e percebe algo chocante. A alteração misteriosa simplesmente desapareceu. Isso mesmo. Aquilo que apareceu na ressonância havia sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Elisa estava curada. O médico fica em choque diante do verdadeiro milagre e corre imediatamente para avisar a família. Quando Adriana e Otoniel recebem a notícia, os dois explodem de alegria. Depois de tanto sofrimento, finalmente surge uma esperança. Mas o maior choque ainda estava por vir. Durante a conversa, Arthur resolve mostrar uma foto de sua falecida esposa para Otoniel. E no instante em que vê a imagem, o homem fica completamente arrepiado. A mulher da fotografia era exatamente igual a Francesca. Arthur então revela que sua esposa se chamava Francesca e que ela morreu há muitos anos. O empresário começa a descrever suas características físicas: olhos claros, cabelos castanhos e lábios rosados. Cada detalhe batia perfeitamente com a misteriosa mulher que Otoniel vinha encontrando. Naquele instante, tudo começa a fazer sentido na cabeça dele. Otoniel percebe que a Francesca misteriosa é, na verdade, a falecida esposa de Arthur Brandão. Só que mesmo depois dessa descoberta assustadora, o mistério continua. Mais tarde, Otoniel encontra Francesca novamente andando pelo hospital. Tremendo de medo, ele pergunta por onde ela esteve. A mulher então responde calmamente que sabe que ele já descobriu toda a verdade. E logo depois faz um pedido inesperado. Francesca encara Otoniel profundamente e afirma que ele precisa parar de impedir o casamento entre Adriana e Arthur. Segundo ela, aquela união precisava acontecer e continuar lutando contra isso estava trazendo sofrimento para toda a família. Abalado com tudo que viveu, Otoniel finalmente muda de postura. O homem afirma que se aquele casamento faz parte do destino de Adriana, então ele não irá mais impedir. Mas no exato instante em que termina de falar, Francesca simplesmente desaparece diante dos olhos dele. Otoniel fica completamente arrepiado, sem acreditar no que acabou de presenciar. E aí, vocês acreditam que Francesca realmente voltou para proteger essa família? Ou será que ainda existe um segredo muito maior escondido nessa história? Porque, sinceramente, isso foi um dos acontecimentos mais misteriosos dessa novela até agora. Deixa nos comentários e clica no gostei para continuar recebendo os vídeos da novela e se inscreva no canal.